Ah, você tá aí? Desculpe, é que eu tô tão encafifado com uma coisa que aconteceu hoje durante uma experiência que eu fiz que eu até esqueci da nossa teleaula de hoje. É o seguinte, eu fui até a casa do meu vizinho, que é pedreiro, e peguei um pouco de cal que ele estava usando para fazer umas reforminhas na casa dele. Aí então eu misturei a cal num copo com água, para fazer algumas experiências. Filtrei e olha só, a água ficou limpinha. Daí então fui até a banca conversar com a Maristela. Quando eu voltei, não, olha só o que tinha acontecido. Se formou uma crostinha em cima da água. Puxa, o que será que aconteceu? Bom, deixa eu misturar para ver o que acontece. Ih, não adiantou. Esse negócio branco não dissolve mesmo. Mas o que será que é isso? É exatamente isso que a gente vai saber na nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, vamos aprender mais um tipo de reação química. E vamos acompanhar algumas dessas reações. A gente vai aprender também o que é um precipitado. E vamos ver a formação de precipitados através da mistura de uma solução com gás carbônico. Ou então de duas ou mais soluções. Mas voltemos à nossa questão. Eu repeti a experiência e aconteceu a mesma coisa. Eu vou correndo mostrar para a Maristela, quem sabe ela tem alguma ideia brilhante. Ah, enquanto isso, você fica com uma explicação do que é a cal. A nossa teleaula de hoje está começando agora. Primeiro, vamos entender melhor o que é a cal. A cal é uma substância bastante usada em construções. Na composição da cal, existe muito cálcio. O cálcio é um íon que, quando entra em contato com outro íon, o carbonato forma o carbonato de cálcio. Com certeza você já viu o carbonato de cálcio. Ele está presente na natureza, na casca de ovo, nas conchas, nas pedras em forma de calcário, como esta aqui, no mármore, que é muito usado para fazer revestimentos de residências. Quem diria, hein? Essa aqui? Isso. Tá bom. Muito lindo. Obrigada também. Clóvis, o sabão que você fez em casa é um sucesso. Tira mesmo as gorduras. O que é isso? É mais sabão? Não, eu deixei uma solução de cal em água nesse copo. Olha só o que aconteceu. E o que é essa crostinha branca aqui? Sei lá, foi isso aí que apareceu. Clóvis e suas experiências, hein? Pois é, tudo começou quando eu resolvi fazer aquele sabão em casa. Eu usei uma solução de hidróxido de sódio. Deu tudo certinho. Fiz o sabãozinho. Mas quando dei pro meu vizinho experimentar, não fez espuma, lembra? Ah, eu lembro. As mãos do seu vizinho estavam sujas de cal. Eu também me lembro da explicação. O sabão acabou se ligando ao cálcio que tinha na cal e por isso não fez espuma, certo? Olha, eu fiquei tão encafifado que eu voltei no meu vizinho, peguei um pouco mais de cal, misturei na água, num copo, filtrei, deixei a solução limpinha, o copo ficou lá descansando. Aí quando eu voltei, olha lá, estava tudo branco de novo. Tinha essa crostinha branca na superfície da água. Mas será que não foi sua mulher que derramou farinha no copo, Clóvis? Não, eu perguntei pra ela, tinha ido na feira. Então foi aquele teu sobrinho que tá passando uns dias lá, deve ter mexido. Ah, também não. Ele falou que não tocou no copo. Mas por via das dúvidas, resolvi refazer a experiência. Você tem uma colher aí? Tem. Olha, você pode misturar tudo de novo, que ficam esses pedacinhos brancos misturados no líquido. É verdade, Clóvis. Olha, realmente é um mistério. Eu acho melhor a gente apelar pra Áurea. Na verdade, o que aconteceu foi uma reação química. Como assim uma reação química? Uma substância em contato com outra reage e forma uma terceira substância, ou até mais, dependendo das substâncias envolvidas na reação. Nós estamos aqui na cozinha desta padaria para mostrar como as reações químicas acontecem o tempo todo, até na confecção de um simples pãozinho. Olha só, o fermento é um organismo vivo que precisa de ar e de umidade para crescer. O açúcar fornece o alimento e nesse processo de crescimento, bolhas de dióxido de carbono são produzidas. Aí, quando toda essa mistura é acrescentada à farinha de trigo e à água, a massa também cresce. E quando tudo isso é colocado no forno, o calor mata o fermento e assa o pão. Aí é só esperar para comer um delicioso pãozinho. Viu só quantas reações químicas estão envolvidas até para a gente fazer um simples pãozinho? Bom, entendeu que é uma reação química? Eu já entendi. Sim. No meu copo eu dissolvi a cal em água. Que reagiu e formou o hidróxido de cálcio. Vamos escrever assim. A cal. CaO. Reage
com a água, H2O, e forma o hidróxido de cálcio, CaOH2, que fica dissolvido na água. Bom, tá, isso eu já entendi. A cal se dissolve na água e forma hidróxido de cálcio que fica dissolvido. Isso. Mas e essa crostinha branca aqui que fica na superfície? O que é isso? O hidróxido de cálcio reagiu com o quê? Pense um pouco, Clóvis. Pense. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar juntos. A substância branca insolúvel se formou aonde? Isso, em cima da solução que ficou boiando. Portanto, deve ter reagido com alguma coisa que estava em cima da solução. E o que estava em cima da solução? O ar. É isso mesmo. O hidróxido de cálcio reagiu com o gás carbônico do ar. Formou-se o carbonato de cálcio, que é sólido e branco. Exatamente essa crostinha que se formou na superfície. Agora você vai entender. Coloque seu óculos. A gente vai borbulhar um pouco de gás carbônico, CO2, numa solução de hidróxido de cálcio, para você ver o que acontece. Olha só. Ih, tá se formando cristais sólidos e brancos. Exatamente, é o carbonato de cálcio que se forma. Eu vou escrever a fórmula para você entender melhor o que está acontecendo. Me passe o papel aqui, por favor. Opa. Quando a solução de cal ou hidróxido de cálcio entra em contato com o ar, o hidróxido de cálcio, CaOH2, reage com o gás carbônico, CO2, e se formam carbonato de cálcio e água, H2O. O sólido branco é o carbonato de cálcio que precipitou. Precipitou? Assim, como assim precipitou? É um termo que a gente usa muito em química. A gente diz precipitar quando queremos falar que se formou uma substância insolúvel. Isto é, se formou um precipitado. Precipitado é o sólido que se forma e se deposita no meio de uma solução líquida. Bom, quer dizer que na reação se forma esse tal de precipitado. Um precipitado de carbonato de cálcio, aqui no nosso caso. Carbonato de cálcio, ou mais conhecido ainda como mármore ou calcário. Mas existem muitos outros carbonatos que são insolúveis. Vamos ao laboratório? Vamos colocar aqui nesse tubo de ensaio uma solução de hidróxido de bário e borbulhar gás carbônico. Veja só o precipitado que se forma. Temos o carbonato de bário, que é uma substância insolúvel que acaba se depositando no fundo do tubo depois que acontece a reação. Você reparou que quando a gente deixa um objeto de cobre ao ar livre, logo se forma uma substância azul esverdeada? Olha só, como esta aqui. Tá vendo? Pois é, essa substância é o carbonato de cobre, que se forma quando o cobre reage com o gás carbônico do ar. Que engraçado, quem diria? Quer dizer que isso que a gente mais acha que é sujeira é um precipitado. Exatamente. E para formar um precipitado, a gente sempre tem que misturar uma solução com gás? Não, Clóvis. O precipitado também se forma quando você mistura duas soluções. Vamos fazer mais uma visitinha ao laboratório. Vamos agora misturar duas soluções. Vamos derramar a solução de hidróxido de sódio sobre essa outra que tem cloreto de ferro. Vamos observar então agora a formação do precipitado. Esse sólido insolúvel que está se formando é o precipitado de hidróxido de ferro. Podemos fazer a mesma coisa com solução de cloreto de cobre e hidróxido de sódio. Veja, ao misturar as soluções, forma-se o precipitado de hidróxido de cobre. E são só esses hidróxidos que se precipitam? Não, existem muitos outros hidróxidos e carbonatos que precipitam. Precipitados. A Maristela vai adorar saber mais essa. Nossa, Clóvis, esses tais precipitados insolúveis são lindos, olha, super coloridos. Eu sabia que você ia gostar. As mulheres adoram essas coisas.
Então quer dizer que todo o cloreto de ferro que estava dissolvido se transformou em hidróxido de ferro, que é esse sólido que está embaixo. E em cima essa água que está mais clarinha está sem ferro. Não, ainda tem um pouquinho de ferro e ainda um pouquinho de cobre dissolvidos na água. Não. Mas o ferro e o cobre não se transformaram em hidróxido de ferro e hidróxido de cobre? O precipitado não tirou todo o ferro dissolvido? Não, ainda tem cobre e ainda tem ferro dissolvido na água. Mas por quê? Porque não tinha muito hidróxido. Daí sobraram cátions de ferro e cátions de cobre dissolvidos na água. Olha, é difícil de acreditar, viu? Mas a Áurea me provou que tem mais cobre e mais ferro dissolvido na água. Ela pegou, filtrou a solução para retirar os precipitados. Colocou as soluções em 2 tubos de ensaios limpos. Depois voltou a colocar mais hidróxido de sódio nas soluções. Formaram-se novos precipitados. Portanto, está provado que ainda tem mais cobre e ferro que podem ser precipitados, certo? Certíssimo. Quer dizer que se eu for usando soluções cada vez mais concentradas, eu vou conseguir sempre novos precipitados? Maristela, mas tudo na vida tem um limite. A Áurea me disse que vai chegar um ponto que não dá para conseguir uma solução tão concentrada de hidróxido de sódio. Bom, na química como na vida não é bom exagerar em nada, certo? E hoje a gente já aprendeu um exagero de coisas. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu mais um tipo de reação química. Aprendeu também que algumas soluções, em contato com o gás carbônico, acabam reagindo e formando uma terceira substância sólida e insolúvel, os carbonatos. Também vimos algumas experiências que mostraram a formação de precipitados a partir da mistura de soluções com gás carbônico e de 2 soluções diferentes. O Clóvis disse há pouco que para tudo deve ter limites, mas tem uma coisa que não tem e nunca deverá ter limites. Então diga aí que eu fiquei curioso. O conhecimento, meu caro Clóvis. O conhecimento jamais deve ter limites. Por isso, meu caro telealuno, mergulhe fundo nessa história de reações químicas e precipitados. Então, bons estudos e tchau. Tchau.